Agora a gente volta a falar da Operação Venire da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro, além de ter prendido 6 pessoas. Como falamos aqui no primeiro bloco, algumas delas são próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens de Bolsonaro e homem de confiança do ex-presidente durante o mandato. Mauro Cid, inclusive, já tinha um depoimento à PF previsto para hoje, mas no inquérito que apura as joias sauditas. Outra pessoa ligada ao ex-presidente, que também foi preso na operação de hoje, é Max Guilherme. Ele foi assessor especial de Bolsonaro, assim como o outro preso, Sérgio Cordeiro, que foi assessor especial da presidência ao longo de 4 anos do mandato de Jair Bolsonaro. A gente lembra que hoje pela manhã Bolsonaro negou que tenha adulterado cartões de vacina, mas ele nunca escondeu de ninguém suas críticas em relação às vacinas da Covid-19. Em algumas situações, o ex-presidente chegou até a menosprezar a pandemia. Vamos relembrar, inclusive, algumas frases dele. Logo no começo, em 20 de março de 2020, Bolsonaro chamou o coronavírus de gripezinha, ao ser questionado por jornalistas se faria um novo exame para detectar a doença, já que ao menos 20 pessoas que tiveram contato com ele estavam infectadas. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, fecha aspas. Um mês depois, em mais um questionamento de jornalistas, mas dessa vez sobre o número de mortes por Covid-19 no país, Jair Bolsonaro respondeu que não era coveiro. Na época, o Brasil tinha ultrapassado as 2.500 mortes pela doença. Postura que se repetiu 8 dias depois. Em um novo recorde de mortes diárias, o Brasil ultrapassou a China em óbitos pela doença e a resposta do ex-presidente foi o seguinte, abre aspas, e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre, fecha aspas. Em 20 de novembro de 2020, ao defender medidas menos drásticas de isolamento social, Bolsonaro disse que o Brasil precisava encarar a realidade e deixar de ser, mais uma vez, abre aspas, um país de maricas, nas palavras dele. E desde que a vacina se tornou realidade no mundo, Bolsonaro deixou claro que não iria se imunizar. Em 15 de dezembro de 2020, ele afirmou o seguinte, que não ia tomar a vacina e ponto final. E depois até criticou os imunizantes. 2 dias depois, por exemplo, ele citou a vacina da Pfizer e alegou que quem tomasse poderia virar jacaré. Ele disse o seguinte, abre aspas, se você virar um jacaré, é problema de você. Se você virar super-homem, se nascer barba em uma mulher, aí ou algum homem começar a falar fino, eles não vão ter nada a ver com isso, fecha aspas. Em junho de 2021, o ex-presidente defendeu que contrair o vírus era a melhor forma de ficar imunizado. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, ele falou o seguinte, todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Quem pegou o vírus está imunizado, não se discute, fecha aspas. E mesmo depois de os números da Covid começarem a melhorar como uma consequência da vacinação em massa, Bolsonaro não parou com as críticas. Ele, inclusive, virou alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por fazer uma associação entre a vacina contra a Covid-19 e o risco de contrair o vírus do HIV. O ex-presidente reproduziu nas redes sociais trechos de uma notícia falsa que afirmava erroneamente que as vacinas enfraqueciam o sistema imunológico e levavam as pessoas a desenvolverem a AIDS muito mais rápido do que o previsto. Além disso, como nós mostramos aqui no primeiro bloco, após ter o celular apreendido pela PF, Bolsonaro afirmou que não se vacinou porque ele leu a bula da Pfizer. Segundo especialistas, essa não é uma justificativa plausível para não se vacinar. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime, explicou melhor como e por qual motivo é tão importante se imunizar contra a Covid-19. Veja. A orientação médica e científica, desde que a vacina foi aprovada no Brasil, todas as plataformas de vacina e agora as vacinas atualizadas, é que ela seja feita numa aplicação em massa, como foi realizada, incluindo o esquema básico, as doses de reforço para toda a população, sem necessidade de avaliação médica caso a caso.
Existem, obviamente, eventos adversos pós-vacinais que são extremamente raros, na ordem de 1 ou 2 casos a 4, 5 milhões de doses efetuadas, e isso não justifica, obviamente, o medo infundado ou uma desculpa para não que as vacinas não sejam feitas. A relação custo-benefício, ou seja, a chance que as vacinas têm de diminuir, de mitigar o risco individual de evolução para hospitalização e óbito, é infinitamente superior a possíveis eventos adversos que a vacina pode causar. A maioria dos eventos adversos pós-vacinais, aliás, são extremamente leves e temporários. Existem, como eu disse, muito pouco evento adverso grave que demande algum tipo de atenção. É óbvio que a gente tem que ser assertivo, dizer que sim, eles são possíveis, mas num grau de probabilidade muito raros. E quando você compara com o benefício de fazer a vacina, não há como discutir a esse respeito. É por isso que a vacinação nos tirou daquele momento muito trágico que vivíamos há 2 anos atrás, quando estávamos com a média móvel de 3 a 4 mil óbitos, e agora essa média móvel de óbitos não passa de 30 a 40 óbitos por dia, enquanto era 100 vezes maior há 2 anos atrás. Ou seja, justificar a não vacinação por lei à bula parece muito mais uma desculpa de quem tem algum outro motivo do que realmente algo racional. Muito bem, nós achamos importante, amigos, trazer aqui a fala de um especialista, porque hoje, ao falar, o presidente, mais uma vez, ele que já tinha falado contra vacinas várias vezes, falou contra a bula da Pfizer mais uma vez. Achamos importante trazer este debate. E também importante o debate jurídico, já que estou aqui com todos os especialistas nessa área. Lênio Streck, se for confirmada fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que crime pode ser caracterizado? Bom, se é bom se vacinar ou não, isso não tem nenhuma relevância. Até achei que o médico ia tirar minha função aqui. A discussão não é se a vacina é boa, se o presidente deve se vacinar ou não. Isso é irrelevante. A questão é, o presidente disse que não se vacinou e os elementos objetivos que surgem do inquérito, isso que está aí, diz que lá no dia 13, não sei o que de outubro, ou que dia, num município que o presidente não estava, fizeram uma ficha da vacinação do presidente e depois foi colocado dentro do sistema SUS e depois foi retirado. Isto é, não tem nenhuma importância o presidente dizer que sempre fui contra a vacina. O que tem você pode ser contra ou a favor, se você não se vacinou confessadamente, e tem uma ficha dizendo que você se vacinou, ainda por cima, entrou nos Estados Unidos, não entrou nos Estados Unidos, o que também é irrelevante. Não tem nenhuma importância se ele usou ou não essa carteira. Foi feita a carteira com os seus assessores, ele não pode dizer que não sabia, ninguém faz esses favores sem ninguém pedir, e, portanto, isto é um dos crimes daqueles que no primeiro ano da faculdade o cara pergunta para o professor: professor, me dá um exemplo de crime de carteirinha. Aí eu dou 2. Um é o do Silvinei, com aquelas coisas lá daquele dia da eleição, e o outro é desse, da carteira feita em Duque de Caxias. Bingo! Muito bem, eu vou ouvir o Armando agora, mas eu vou deixar no ar aqui uma pergunta para os nossos debatedores, ouvindo o Lênio, que não tem nenhuma importância. Queria entender se não tem uma importância do ponto de vista jurídico. Afinal, a gente teve aqui no Brasil 700 mil mortos e o nosso líder, quem estava no comando, falou, como eu disse aqui, trouxe muitas falas contra a vacinação naquele momento. Mas eu deixo a pergunta no ar. Para esse caso, eu disse. Para esse caso. Para esse caso. Muito bem, Armando. Aproveitando o que disse o colega Streck, é irrelevante, totalmente irrelevante se ele é a favor ou não, até porque me parece, isso nós vamos concordar aqui, que o ato de tomar a vacina, ele é personalíssimo. Umas pessoas tomaram, outras não. Eu particularmente tomei as 4. Quando vier a quinta, tomarei a quinta, quando chegar na minha idade.
Mas isso é personalíssimo. Agora, o que não pode é o presidente da República, a pessoa que tem a palavra forte e que as pessoas escutam, né? Nós ligamos a televisão, a internet e tal, e o presidente está sempre ali, criticar, né? Falar, olha, isso não é bom, isso vai virar jacaré. Isso me parece uma conduta negativa dele. Aliás, me parece que talvez tenha perdido o pleito, as eleições, porque disse coisas que não precisavam ser ditas. Agora, com relação à vacina, isso é personalíssimo. Com relação à entrada dele em outro país, me parece que ele entrou ainda como presidente da República. Então, ele tinha o passaporte diferenciado, né? Não carecia da apresentação de tais documentos. Se apresentou o tal documento e falso, o outro país vai responder lá, né? Agora, com relação ao que foi apreendido hoje na casa dele, na residência dele, nós não sabemos, né? De fato, nós não sabemos. Isso nem os advogados sabem. Nós ouvimos agora a fala do representante e ele disse que não teve acesso ainda ao procedimento, ao inquérito. Nós vamos saber nas próximas horas, nos próximos dias. Agora, de fato, uma coisa, ele falou assim, olha, façam e eu não estou sabendo. Aí, não, isso aí não vai dar certo, não vai colar. Até porque... se for confirmado mesmo, temos um crime, né, de falsidade de documento público, porque é um documento do SUS, é uma carteira do SUS, tudo bem que é sua, mas ela é utilizada em repartições, quando você, em algum momento, nós precisávamos ter acesso a algum lugar, precisávamos mostrar a carteira, quando nós ingressávamos numa ponte aérea, etc. Todos nós sabemos disso. Então, é um documento utilizado pelo particular, mas é um documento público, foi lavrado pelo SUS, pelo enfermeiro que ali chancelou, assinou aquele documento que nós utilizamos. Então, se foi falsificado, de fato, ele vai responder. Agora, a entrada dele nos Estados Unidos me parece que não foi dessa forma, foi pelo passaporte. Com relação ao que aconteceu hoje, talvez o mais importante, aí sim, algumas pessoas foram presas, né? Até militares foram presos. Agora, me parece que a busca e apreensão, nós vamos partir agora para um outro momento, talvez de aniquilar uma futura candidatura do presidente, né? Me parece que a busca e apreensão na casa dele, me parece, meu entendimento, me parece ter sido um excesso nesse momento para aniquilar, para resolver de vez qualquer possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ser candidato em 2026. Muito bem, a frase exata do ex-presidente hoje de manhã foi: não existe adulteração de minha parte na carteira de vacinação. Vou ouvir agora Tardelli. Todo mundo está olhando ao lado do Bolsonaro. Eu fiquei pensando aqui agora, tem que pensar um pouco na menina, na Laura. E é curioso, porque é uma lei que é a lei, talvez a lei menos conhecida e mais criticada do Brasil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Esse estatuto determina obrigações aos pais, certo? Dentre elas a de vacinar os filhos. E tem um dispositivo muito curioso nessa lei, que é o artigo 98, que diz que estão sujeitas à jurisdição da infância e da juventude aquelas crianças ou adolescentes que tiverem seus direitos ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Falamos bastante disso, inclusive, na época da Covid-19. Muito bem. Quando o Bolsonaro, vamos admitir que tenha havido essa falsificação. Ele falsifica o atestado de vacinação da sua filha, ele pratica uma omissão grave, passível da intervenção da Justiça da Infância e Juventude. Tem que haver intervenção. É preciso que a Justiça da Infância e Juventude se preocupe com isso. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Vamos supor, esse raciocínio eu faço sempre para saber da gravidade de um crime ou não. Vamos supor que Jair e Michele fossem, respectivamente, um servente pedreiro e ela uma diarista. Tivesse lá sua filhinha Laura e recebesse o Bolsa Família. Se descobrissem que ele falsificou o atestado de saúde da filha para recebimento do Bolsa Família, o que seria dele hoje? Se nós trabalhássemos nesse sentido.
Porque parece, ele não falsificou esse atestado. Esse atestado não foi falsificado à toa, isso tem uma finalidade, certo? É muito grave, porque esta criança passou como vacinada fosse. E ele é o presidente. Ele é o presidente da República, é a filha do presidente. Sim. Isso. É muito grave. Sim, lembrando sempre aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não admite falsificação por parte dele em cartão nenhum de vacina, mas ele disse que a filha não se vacinou. Mas então o que nós teríamos que ter? Ô Lênin, me ajude. Então ele teria que provar que a filha dele saiu de casa com 10 anos de idade, escondido da família, se vacinou, não contou pra ninguém, e ele com medo de alguma coisa falsificou. Porque não é possível que a família, que os pais não soubessem que a filha não foi vacinada. Se eles disserem isso, eles estão assumindo uma omissão absurda, insuportável em relação à filha, sejam quem for. Pode ser a filha da rainha da Inglaterra, pode ser a filha do presidente do Brasil. O fato em si traz um dado que me parece até agora o mais triste de tudo. Esta menina Laura está desprotegida, se isso for verdadeiro. E eu peço aqui, olha, eu sou cidadão brasileiro, ex-promotor de justiça, ex-presidente de ONG, que a Justiça da Infância e Juventude se atente para esse caso. Há uma estrutura chamada Conselho Tutelar que só funciona para filho de pobre. É verdade. Só funciona para filho de pobre. Tem que visitar a casa, tem que visitar aquela família, o que aconteceu, por que se falsificou, por que estão dizendo isso, cadê a carteira dessa criança, o que vai acontecer. A pena, as consequências disso, pode ir até a perda do poder familiar. É grave. É pior que ser preso. Eu preferia ser preso a perder o poder familiar do meu filho. A situação em que Bolsonaro se meteu, na inconsequência dele, é muito mais grave do que ele imagina. Porque tem uma vítima aí, que é a criança. Sim. Queria ouvir a Samantha até um pouquinho, não? Eu não tô claro, nunca não, te já cortando, falei. meu Ouvir a querido Samantha Tardelli. é sempre uma delícia. Mas ouvir um pouquinho a Samantha pra gente poder... Ouvir a Samantha é sempre uma poesia, né? Se tu deixar o Tardelli falar a tarde toda. E a gente ouve, gosta de ouvir. Então, eu tenho uma dúvida, porque eu acho que, salvo engano, na fala do Bolsonaro hoje, a CNN, ele diz que tinha um laudo médico da filha para que ela não tomasse a vacina e ele reforça que a menina não tomou a vacina. Eu acho que a gente tem que analisar alguns aspectos aqui. O presidente, e aí eu concordo com o colega quando diz, no mérito o presidente estava certo e na forma errado, né? As palavras que ele usa de não se vacinar, virar jacaré, tudo isso a gente não vai discutir aqui. Agora, que o direito de se vacinar é uma liberdade ou não do cidadão, é claro, o Estado sim tem a obrigação de fornecer vacina a todos. A liberdade de vacinar é um direito personalíssimo de cada um. O que a gente está verificando aqui é a acusação do presidente da República de uma falsificação. E aí eu levanto 2 pontos. A falsificação é na carteirinha de vacinação física, ou seja, tem lá um selo de que ele e a filha se vacinaram, ou a falsificação foi no sistema indicando que eles tinham tomado a vacina não. E talvez daí seja a razão de ter tido busca e apreensão na casa do ex-presidente para ver se existia esse documento físico. Porque se foi no sistema, a gente vai ter que comprovar, eu estou dizendo, não estou defendendo aqui, uma análise estritamente jurídica. Para eu acusar que ele tinha conhecimento disso, eu tenho que verificar se alguma comunicação, alguma ordem do ex-presidente Bolsonaro a seu ajudante de ordem, dizendo, insira no sistema que eu e minha filha tomamos a vacina ou não. Se não tivermos isso, quem botou ou não no sistema é que vai ser responsável por esses crimes. E, salvo engano, o crime que consta é crime de infração contra a medida sanitária, associação criminosa, corrupção de menores, que eu não consigo verificar aqui aonde se encaixaria o crime de corrupção de menores, Tardelli acho que concorda comigo, Sim. E inserção de dados falsos. Então, vai sobrar para o estagiário. Com certeza, sempre o culpado é o estagiário. Então, o estagiário foi que fez. Mas foi apreendido o celular do ex-presidente hoje, eu acho que justamente para verificar se houve algum comando dele ou não. A fala dele é no sentido de que não me vacinei, a filha dele não se vacinou e que só se vacinou a esposa. Agora, o que me chama a atenção aqui, particularmente do ponto de vista jurídico, são essas prisões, eu não sei se são preventivas ou temporárias, nesse contexto. Que risco essas pessoas representam para o sistema agora se nenhum deles ocupa
cargo público. Então a gente precisa ter mais acesso a esse inquérito para que a gente possa ter uma opinião mais acertada juridicamente. Sim. Uma pergunta só uma pergunta. Quer dizer, então, se eu estou entendendo bem, que se o Cid negar e não tiver nada dizendo que o Bolsonaro mandou o Cid fazer a carteira, ou os caras que inseriram, quer dizer que isto isentaria o presidente? Eu entendi bem? Lênio, como é que eu provo que ele mandou? Ele está dizendo que não mandou. Eu preciso provar. O direito penal, eu sou presumidamente inocente. Não é o que eu digo, é o que o sistema diz. Não é um ato de governo, é um ato personalíssimo de vacinação. É impossível que isso ocorra sem conhecimento. Não é um ato de governo. Não, concordo é um com você, Lênio, mas a questão é, se não houve alteração na carteira de vacinação, foi de quem colocou no sistema. Quem mandou colocar no sistema? O estagiário. O Poder Judiciário vai ter que comprovar isso. Daí a necessidade de apreensão do celular e a busca e apreensão na casa. A gente se baseia em provas, né? Pode ter aparência, mas o nosso processo penal é esse. Não estou dizendo que concordo. Mandei um WhatsApp pro estagiário hoje, cobrando, estagiário, qual é que é? Disse assim, tudo eu.